Atos capítulo 9, versículo de número 11. O texto diz assim: Então o Senhor lhe ordenou: dispõe-te e vai à rua que se chama Direita, e na casa de Judas procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. Amém, meus irmãos? Que eu diminua e o Senhor cresça. Nós conhecemos a história da conversão de Paulo com muita clareza, com muito detalhe. A Bíblia nos narra isso, especialmente o capítulo 9 de Atos dos Apóstolos. Como ele encontra Jesus no caminho, como Jesus o encontra no caminho, aliás, e como ele então é transformado daquele homem perseguidor para ser um servo de Deus, um missionário de Deus, que desbravou países para que o evangelho pudesse ser pregado. Esse texto de Paulo traz para nós alguns detalhes mais do que importantes, necessários. O texto diz que, verso de número 9, do texto 9, esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu, nem bebeu. O verso 10 diz que, ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias, disse-lhe, eu gosto desse nome, discípulo. É bem interessante isso, discípulo. A Bíblia não trata, às vezes a gente entende que o nome é membro, a gente fala membro da igreja, é bem importante isso. E a gente não deve deixar de dizer que é membro, não, é membro da igreja. Mas acima da palavra membro, acima da expressão membro, nós precisamos ser discípulos de Jesus. Porque às vezes a gente vai passando os anos e o ato de ser membro, o peso da nomenclatura de membro deixa em nós o direito de exigir algumas coisas. Traz em nós o direito de exigir algumas coisas. Não, mas eu sou membro. A considerar que a igreja não é clube, e o melhor de tudo não é ser membro, é ser discípulo. E a Bíblia trata com clareza, dizendo, ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor numa visão, Ananias, ao que respondeu, eis-me aqui, Senhor. Aqui nós temos uma grande informação. Deus já havia falado com Ananias anteriormente. Ananias já tinha experiência com o Senhor. Talvez não importa se nós sejamos membros ou discípulos. Mas o que define a gente não é ser membro sem ouvir, sem responder. Mas o que define é ser discípulo ou membro, mas que possam ouvir e responder. Porque Ananias ouviu e respondeu, eis-me aqui, Senhor. Essa é uma nota digna de destaque, porque Deus já havia falado com ele antes. O entendimento das expressões de uma parte original da palavra traz para a gente a ideia firme de que Deus já havia falado e Ananias já havia ouvido Deus. Então, esse discípulo é tão próximo de Cristo, que ele ouve o Senhor. E diz que o Senhor fala com ele, Jesus fala com ele e ele diz, eis-me aqui, Senhor. Então Deus diz a Ananias, olha, Jesus fala para Ananias, lhe ordena, irmãos. Ele ordena. É mais um detalhe da diferença de membro e de discípulo. Porque Jesus diz a ele, vai, eu estou lhe ordenando. Talvez o membro dissesse, não é bem assim não. Eu faço parte desse grupo faz anos. Eu tenho meus direitos. Mas ele é discípulo e ele recebe a ordem de Deus. E Jesus disse para ele, vai
dispõe-te e vai. Dispõe-te. Arruma a disposição, prepara e vai à rua que se chama Direita. E na casa de Judas procura por Saulo, apelidado de Tarso. E aí, irmãos, diz que, pois ele está orando. E o verso de número 12 diz que ele viu Saulo que estava orando, aqui não é Ananias não, é Saulo que está orando, e Saulo viu na oração dele um homem. E esse homem tem nome. Um homem chamado Ananias. E na visão que Paulo viu, Ananias ele viu Ananias impor-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Ananias, no entanto, como um bom humano, como um bom discípulo humano, ele diz: mas Senhor, no verso 13, muitos a gente tem ouvido a respeito desse homem. Quantos males tem feito aos teus santos. Interessante que ele não diz a nós, ao nosso grupo. Ele diz: esse homem tem feito mal aos teus santos. Ele coloca o problema diante daquilo nas mãos do próprio Senhor Jesus. São os teus santos em Jerusalém. Isso aqui é Damasco, tá, irmãos? Então, em Jerusalém, já sabia-se, já tinha notícia do que ele tinha feito. Saulo arrasou em Jerusalém. E para aqui trouxe autorização dos principais sacerdotes para prender a todos os que te invocam, a todos os que buscam o teu nome. Verso 14. Mas o Senhor lhe disse: vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e perante reis. Outra nota digna de destaque. Para ir aos gentios e para ir aos reis. Bem como perante os filhos de Israel. O que era chamado apóstolo dos gentios, futuramente seria chamado, e assim o foi. Mas ele também falou aos gentios. Verso 16, Deus conclui a sua palestra com Ananias. Pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Então aqui nós temos algumas observações bem rápidas. Ananias, ele tinha duas provas que Saulo não era mais aquele Saulo. Deus deu a ele duas provas. O Senhor Jesus deu a Ananias duas provas. A primeira prova ele disse: olha, ele está orando. Ele agora é crente. Ele não reza mais. Foi isso que Deus falou com Ananias. Porque Paulo, ele era religioso. Paulo era fariseu de fariseu. Filho de hebreus, ele diz. Mas ele era fariseu, estudou na escola farisaica. E era, irmãos, quando a gente fala de fariseu, é um peso de qualidade de estudo religioso muito denso. Não é um estudozinho de uma semana, não. Era alguém preparado de autoconhecimento para o judaísmo. Então Paulo era um homem devoto do judaísmo. E ele rezava todos os dias, como um bom judeu faz. E fazia à época. Mas o Senhor diz para ele: Paulo está orando. Paulo já conversa comigo. E se a gente olhar para o verso 9, diz que ele estava há 3 dias cego, sem comer e sem beber. Nesses 3 dias, irmãos, eu não tenho dúvida nenhuma de que ele estava vivendo o verso de número 11, orando.
E aí, nessa oração, Deus se manifesta a Paulo de uma forma extraordinária. Se Jesus não libertar alguém, irmãos, se Jesus não libertar alguém, todo esforço nosso para libertar esse alguém é inútil. É impossível, eu diria para os irmãos. Então, alguém da envergadura de Paulo, religiosamente, ele foi transformado fidedignamente pelo Senhor. Foi o Senhor que fez essa obra no coração dele, como fez a obra no nosso coração. Porque assim como Paulo, todos nós aqui também, certamente, tínhamos as nossas crendices, a nossa fé, a nossa crença em alguma coisa, e a gente até fosse religioso em alguma situação. Mas quando nós nos encontramos no caminho com o verdadeiro Cristo, a gente aprendeu a orar, a falar com Deus, a abrir a alma e deixar essa alma se derramar na presença de Deus, a ponto de Deus se misturar com esse homem em uma visão gloriosa, que aliás era da parte de Deus. Não era uma visão como muitos hoje por aí vivem vivendo, não. Essa visão de Paulo era da parte de Deus. Porque essa visão que Paulo tem, Deus que deu, e Deus diz a Ananias, olha, o homem está orando, e ele já teve a visão que eu mostrei a ele, e na visão, quem entra na visão de Paulo é um homem, quem entra na porta da casa que Paulo está é um homem, e o homem chama-se Ananias, então é tu, filho. Em outras linhas, Deus está dizendo, eu mostrei você para Paulo. Então não pode ser outra coisa. É essa a segunda razão que Deus converteu Paulo. A primeira, Deus diz a Ananias, o homem está orando. E a segunda, você foi visto na oração dele. É você que vai. Então eu mostrei ele, eu mostrei você para ele, então é você que vai. Então eu já mostrei, pode ir que está tudo preparado. Aqui, irmãos, é o encontro do médico espiritual com o paciente espiritual. É o doente encontrando com o médico. E Ananias diz o texto que não fala mais nada. Tudo bem. Se o senhor explicou essas razões, se o senhor tem essas convicções, lá vou eu. E ele foi. Mas o que está em questão aqui, irmãos, é que nós encontramos algumas marcas dos verdadeiros servos de Deus na vida de Paulo. A primeira marca de um verdadeiro servo, irmãos, está no verso número 11. Pois ele está orando. Essa é a verdadeira marca. Eu vou falar das duas últimas, porque se não der tempo, a gente pelo menos já mencionou, mas volta para falar da primeira marca. A segunda marca, o verso de número 17. Diz que então Ananias foi e entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo, Saulo, irmão. Isso aqui é forte. Saulo, irmão. Quem me convenceu que você é meu irmão foi o Senhor, que diz que você já está orando, já está tendo visões, inclusive até me viu na visão. Saulo, irmão. O Senhor me enviou, a saber, o próprio Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a vista e fiques cheio do Espírito Santo. Quando Ananias se apresenta a Paulo, para que não haja dúvida nenhuma na vida de Paulo, porque Paulo já era um homem de oração nesse contexto, ele diz, quem me mandou foi Jesus, aquele que te encontrou no caminho. Então está tudo alinhado, está tudo amarradinho, está tudo alinhavado aqui. E aí nós encontramos a segunda marca na vida de um verdadeiro servo de Deus, cheio do Espírito Santo. Irmãos, aqui não é a presença do Espírito Santo na vida, não. Ele diz para que fiques cheio do Espírito Santo. E ele prossegue. Imediatamente levantou-se,
Caíram os seus olhos, imediatamente lhes caíram dos olhos como escamas e tornou a ver. Verso 18. A seguir levantou-se e foi batizado. Aí nós temos o estágio de ser cheio de Espírito Santo. O primeiro estágio é que ele foi batizado. E o batizado aqui, irmãos, é batizado não é com o Espírito Santo, o batismo que a gente entende de alguma forma diferente lá no início. Esse batismo aqui é o batismo de água. Ele foi batizado. Não é que o batismo salva, mas o salvo precisa ser batizado. E Paulo experimenta, porque ele é cheio de Deus, cheio do Espírito Santo, ele agora foi batizado. Mas aí segue o texto. E depois de ter se alimentado, sentiu-se fortalecido. Fortalecido depois de alimentação. É bem diferente essa alimentação aqui, esse fortalecido do verso 19. Então permaneceu em Damasco alguns dias com os discípulos, ou os demais discípulos em Damasco. Verso de número 20, nós encontramos a terceira e última verdadeira marca do servo de Deus. Logo, pregava nas sinagogas. E ele pregava que Jesus era Cristo, afirmando que ele era o Filho de Deus. E porque ele pregava, ele tinha, meus irmãos, teoricamente aqui, dois estágios. O primeiro, verso 22, diz o texto. Saulo, mais e mais se fortalecia. Esse fortalecia é diferente do fortalecia de 19. Preste bem atenção. O fortalecia aqui é uma escrita original grega de fortaleza espiritual. Ele era robusto espiritualmente. Ele ganhava musculatura espiritual. Cada dia. Então, a primeira marca, ele orava. A segunda marca, ele era cheio de Espírito Santo. E a terceira marca, ele pregava o Evangelho. Crente que é servo de Deus, salvo, batizado e não prega o Evangelho, é um problema sério. Problema sério, gravíssimo. E o primeiro problema sério é não pregar dentro da própria família. É não falar dentro da própria família. Segundo, dentro do aspecto de que Paulo era fortalecido no verso 22, o segundo estágio desse pregador do Evangelho, e não é pregador do púlpito, pastor apenas, mas é crente como pessoa, é a ideia de compartilhar Cristo, porque ele não estava aqui ungido como apóstolo, nada disso, ele era um crente aqui que não tinha credenciais oficiais. Ah, não, mas aqui fala de um pregador de palavra, só pastor. Não, senhor. Aqui fala de alguém crente que está compartilhando a alegria de Cristo com outras pessoas. Então nós encontramos, ainda no verso 22, que ele era fortalecido cada dia, confundiu os judeus que moravam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. Demonstrando significa que ele testemunhava. Ele não só falava, mas ele vivia isso. Essas duas últimas marcas do verdadeiro servo de Deus, que são ser pregador do Evangelho e ser cheio do Espírito Santo, elas nunca poderão ser capazes de atingidas, nunca serão capazes de atingidas por nós, se a gente não experimentar a primeira marca, oração. E agora, depois dessa introdução, eu vou pregar. Oração. Eu não preciso dar aula para vocês, porque isso aqui não se trata de dar uma aula. Todos vocês sabem que a oração é a chave da vitória. Todos vocês sabem que a oração eleva a nossa alma como nós cantamos. Todos vocês sabem que a oração nos coloca num nível de comunhão com Deus extraordinário. A grande questão é porque nós não fazemos. E aí, irmãos, eu fico olhando para a nossa realidade. Realidade atual.
Quando nós olhamos para a palavra de Deus, para esse texto, diz que Jesus olha para ele e diz assim: vai que Paulo está orando. Eu aprendo algumas lições bem rápidas aqui, assim a olho nu. 3 dias sem enxergar, para quem é um enxergante. Então ele está 3 dias sem ver, habituado com as coisas, habituado com o cavalo, com tudo. Então ele está 3 dias. Nesse período, ele consegue entender a sua miséria de pecador que era. Ele consegue se arrepender dos seus pecados, porque, irmãos, ele encontrou o Senhor dos senhores no caminho. E ele consegue olhar para dentro da sua realidade e diz: alguma coisa em mim não estava bem. Puxa vida, eu fiquei tantos anos fazendo isso. Tem uma tradução lá, tem uma parte de Gálatas que ele vai dizer sobre isso. Ele vai dizer: eu fui tanto tempo. Ele diz: eu sou hebreu de hebreu. Eu estudei com Gamaliel, eu fui formado na melhor faculdade da minha disciplina do judaica. Poxa vida, e tudo que eu aprendi, ele diz, não passa de esterco. Diante do que eu estou conhecendo hoje, diante do que eu vivo hoje. Então Paulo, 3 dias angustiado, sem comer, ele se derrama diante de Deus, dizendo: eu não sou digno de estar aqui. E ele ora o primeiro dia. E ele ora o segundo dia. E o entendimento que a gente tem é que no terceiro dia Deus aparece para ele e disse: Saulo, um homem chamado Ananias vai orar por você, você vai voltar a ver. Mas, ô Paulo, sim. Dá uma lida no verso 16, Paulo. Sim, Senhor. O que é que o Senhor está falando lá? Você é meu vaso escolhido, verso 15. Eu chamei você para ir para os gentios, para ir para os reis e para falar para Israel, Paulo. Ok, Senhor. Mas deixa eu te falar uma coisa importante. Verso 16, Paulo. Sim, Senhor. Eu vou te mostrar o quanto é importante para você padecer pelo meu evangelho. Irmãos, a oração, ela faz algumas coisas em nós. Eu olho para esse texto e eu vejo o primeiro mistério de Deus. A oração abre os nossos olhos, Rafael, Lidiane, Isabela, para a vida espiritual. Paulo orou 3 dias e ele tem uma visão. Pastor, só está ensinando a gente a ter visão? Quem me dera, irmãos, ensinar vocês a ter visão. Porque se eu tivesse o poder de ensiná-los a ter visão, eu também já era um visionário. Mas quando a gente ora, a gente percebe o plano de Deus para a nossa vida. A gente não fica murmurando no deserto. Quando a gente ora, irmãos, os olhos se abrem, meu caro Jaime. E o texto diz que os olhos se abrem mesmo. Quando nós olhamos esse texto, a oração aberta, porque ele viu na visão entrar um homem chamado Ananias e tal. E aí nós temos o segundo estágio da oração. O primeiro estágio, a oração nos capacita a ver o projeto de Deus. Quando a gente enxerga o projeto de Deus, a gente coloca o nosso de stand-by. Eu preguei uma quinta-feira aqui sobre a vontade de Deus, sobre orar. A vontade de Deus, irmãos, não vai ser descoberta conversando, fazendo consulta com gabinete de pastor, de psicólogo. Não, a vontade de Deus foi descoberta via joelho. Então, a oração, ela nos capacita a enxergar o plano de Deus sem crise. Sem crise. Sem medos.
Segundo aspecto que a oração capacita-nos, é que a oração nos capacita para a estrada do sofrimento, meu caro Igor. A harpa cristã tem um hino que diz: os mais belos hinos e poesias foram escritos em tribulação. A oração nos prepara para o caminho do sofrimento. E eu olho para Cristo sendo batizado no Rio Jordão, a voz dizendo: é meu filho, que eu tenho prazer. Quando ele acaba de ser batizado, o texto diz que o Espírito Santo o impeliu para ser levado ao deserto para ser tentado pelo Satanás, irmãos. Não pode haver pregador do Evangelho sem antes experimentar o caminho da batalha, o caminho do sofrimento, o caminho estreito. E é a oração que faz a gente passar por isso sem crise, meu caro Jovenil, sem crise. Então eu encontro um homem que aceita o Evangelho, recebe Jesus na vida, mas a primeira ação desse homem é dizer: eu não consigo falar. Eu tenho que chorar, eu tenho que orar, eu tenho que debruçar sobre esse homem as minhas mazelas, os meus arrependimentos. Você lembra de Mateus? Capítulo 5, verso 4. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Aquele texto ali, irmãos, ele fala de choro espiritual. Que coisa, né? Chorar e ser consolado. Bem-aventurado que chora. Então agora todo mundo chora? Não, não. Ali é o choro do arrependimento. É o choro do pecado. Quando você olha para o espelho de Deus e você diz: meu Deus, como eu era feio. Meu Deus, como eu andei naquele lixo. Sim, Silvio, você andou naquele lixo. Meu Deus, eu era tudo isso, Senhor. Sim, eu blasfemava contra o Senhor, eu era ímpio, eu era perdido. E não havia absolutamente nada que havia em mim bom para que Deus se agradasse de mim. Porque todos, a palavra de Deus em Romanos, todos pecaram e todos estavam carentes, afastados da graça de Deus. Todos. Não havia um justo sequer. E no meio desse vendaval de podridão, Ele tira-nos de lá e coloca-nos aqui. E o que a gente faz? Diz o texto: chora. Como eu fiz mal ao reino de Deus. Como eu fui idólatra. Como eu fui prostituto. Como eu fui mal. Como meu coração tinha ira contra Deus, contra as coisas do Senhor. Como eu era ruim. Chora. Mas o texto diz: bem-aventurados, porque eles serão consolados. Abra sua Bíblia em Isaías 40, verso 1 e 2. Isaías 40, verso 1 e 2. Isaías 40, verso 1 e 2. Consolai o meu povo, dizendo: diz o vosso Deus. Olha que coisa linda. O meu povo, diz o vosso Deus. Falai ao coração de Jerusalém, bradai-lhe, que já é findo o tempo da milícia, o tempo da angústia, o tempo do choro, e a sua iniquidade está perdoada. E já recebeu em dobro das mãos do Senhor, porque todos os seus pecados foram perdoados. Amém, meus irmãos? Isaías 61, o verso de número 2, diz assim o texto: apregoar o ano aceitável do nosso Deus, a consolar todos os que choram. Amém, amados? Amém. Todos que choram. Quando a gente olha para Paulo orando, um homem recém-convertido, diz o texto: vai lá, ora por ele, ele vai voltar a enxergar as coisas de Deus. Agora diga que ele vai sofrer, mas diga para ele que ele precisa ser cheio do Espírito Santo.
Irmãos, essa conversa de ser cheio de Espírito Santo, ser uma vida de oração, não fecha a conta. Essa história de dizer que eu dou testemunho, eu gosto de falar do Evangelho, porque eu quero que todo mundo aceite Jesus, sabe, no meu trabalho, na minha casa, sem oração, conversa fiada. Você é um teórico. E quando nós olhamos para Paulo, nós olhamos para nós. Quanta vida, quantas vezes a gente ora e a gente não confessa pecados. Mateus 5:4, a gente não chora pelos nossos pecados. Quanta oração de formalidade. Quanta oração sem quebrantamento. Eu tenho dito, às vezes lá em casa, observado, falando, o choro, irmão, sumiu dos cultos. Porque o culto, quando Jesus disse lá, dando chicotada no povo, minha casa será chamada casa de oração, às vezes as pessoas estão mudando a casa de Deus de oração. Não é casa de pregação, nem casa de canto. Isso não quer dizer que a gente não tenha que ter canto, Éder, e nem pregação na palavra de Deus. Mas a ênfase que ele dá é que a gente tinha que ter mesmo um local para a gente se reunir para orar. Mas às vezes a gente chega num local desse, a gente reclama do ar, a gente reclama do pregador, a gente reclama do cantor, reclama do instrumento, reclama da luz, reclama do tempo que a mensagem demorou, que foi curta. E você sinceramente quer que Deus faça algo na sua vida? Os cultos de orações nossos não são cultos de oração. Porque a gente não aprendeu a orar. A gente não aprendeu a confessar os nossos pecados na oração. E a palavra de Deus diz, quando orares, primeiro você glorifica Deus. E depois você diz, perdoa, como eu perdoo. Você perdoa mesmo? Você perdoa mesmo? Eu perdoo mesmo? As nossas orações são orações de incredulidade, de frieza espiritual. Por que somos frios espirituais? Por que somos frios espirituais? Porque nós passamos uma vida inteira, o dia inteiro, irmão, sem orar. A gente lê mais notícias de WhatsApp. A gente posta mais besteira do que a gente ora. E essa é a razão da frieza que está em nossos dias. E Paulo, ele ora, ele busca, ele clama ao Senhor dos Exércitos. Ele diz, eu sou indigno disso tudo. Ele não tinha noção do que aconteceria com ele, irmã Joana. Ele não sabia se ele ia ser um pregador, se ele ia ser um apóstolo. Ele não tinha noção aqui, irmão. O homem está orando porque ele tem convicção de que ele fez mal ao Senhor dos Senhores. Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Senhor, quem és tu por acaso? Eu pago minhas contas em dia, eu sou um homem devoto de tudo, eu faço as coisas, eu faço costume de Israel. O senhor me derruba do cavalo aqui, vem com as conversas dessa, quem és tu? Eu, Saulo, eu sou Jesus, meu filho, aquele que tu persegue. E é. Vai para Damasco, fica lá 3 dias. Fecha os teus olhos, reflete sobre a tua vida inteira. E o homem começa a orar. E Deus diz para ele, agora você tem que ser cheio do Espírito Santo de Deus. E depois você tem que pregar. Não pode pregar sem ser cheio, sem passar pela prova e sem orar. Primeiro você tem que orar, depois você tem que ser cheio para suportar a prova e depois você pode pregar. A gente está fazendo o caminho inverso, irmãos. Não há quebrantamento nas nossas orações. Não há confissão de pecado nas nossas orações. A gente, na verdade, irmãos, é hipócrita. Eu sei que depois você pode não gostar dessa palavra, sabe? Que a de domingo foi tão boa, né? O pastor falou que a gente vai sair do deserto. Ô, glória.
Mas quinta eu não gostei, ele não estava inspirado quinta, sabe? Achei que ele estava mal. Ele apertou nós. O grande problema, irmãos, é que a palavra, Colossenses 3 diz que a palavra de Deus habite ricamente em nós. Ou a palavra habita ricamente ou ela habita pobremente. Se eu não tenho a palavra, para que eu vou orar? Irmãos, olha para a nossa história. Olha para o nosso cenário hoje. Olha para as nossas vidas. Você tem muitos motivos para você orar, mas você não ora. E sabe como a gente ora? Como eu disse que a gente é hipócrita? A gente ora porque a gente está com um problema. A gente pede a Deus para abrir uma porta de emprego, sabe, irmãos? Para curar a gente. Tudo isso é importante, é bom. Mas isso não é o que a gente precisava orar. A nossa oração tinha que ser assim: Deus, eu fiz muito mal. E às vezes a minha frieza tem feito mal até à tua igreja, Senhor. Porque eu saio do meu trabalho frio, eu saio da minha casa frio, eu saio resolvendo um monte de problemas. E eu vou para a tua igreja, para o culto, porque a gente vai receber a bênção. Está errado. O culto não é para a gente receber a bênção. O culto é para a gente prestar a Deus culto. Quando eu presto culto a Deus, não importa a minha circunstância. Bendito seja o nome do Senhor. E isso é prestar culto. Está chovendo, glória a Deus. Está calor, glória a Deus. Está seco, glória a Deus. Está faltando água, glória a Deus. Está desempregado, glória a Deus. Isso é prestar culto. Mas a gente aprendeu errado. A primeira coisa que a gente faz é: não gostei do pregador. Você não vê no culto. Você não vê no culto. E tem uma série de coisas que a gente vive, e vive frio, porque falta para nós a primeira marca, oração. E se eu não a tenho, não se iluda. Você não é cheio do Espírito Santo de Deus e você nunca pode falar de Jesus, porque a sua vida é rasa. Você quer um caminho da vitória, meu irmão, minha irmã? Ore. Deixe de falar mais dos teus problemas aos outros e fale mais dos teus problemas a Deus. Ore. Mas ore com confissão de pecados. Ore com arrependimento. Ore com verdade no seu coração. É você em casa orar por você. Às vezes a gente chega na igreja em público, a nossa oração é tão bonita, mas é tão vazia de Deus. A gente cria um formalismo que a gente não consegue nem chamar de Deus de amigo. A gente ficou assim tão quadradinho com Deus que a gente não consegue ter uma intimidade com Deus, sabe, irmãos? É conversar com Deus. Falar com Deus é o que eu preciso. O que mais? Como é que diz aqui? Está lá. Pois ele é fonte de poder. Só nele a vida faz sentido, pois me dá forças para vencer. Falar com Deus, gente. É isso que nós precisamos. Essa vida de devoção contínua, essa vida de clamor, essa vida de devoção ao Senhor. Eu acho que nós precisamos repensar sobre isso. Você que está em casa, que nos acompanha hoje, pela internet, a sua vida só terá sentido se você for uma pessoa de oração. Pastor, como eu posso ser uma pessoa de oração? Orando. E qual é o primeiro passo para orar? É orar, começar. Que horas do dia? Você que sabe. Paulo está dizendo aqui, domingo, 9 horas. Mas deixa eu dizer uma coisa para vocês. Sabe aquele dia que você perde o sono? Você não consegue dormir, você quer tomar um Rivotril? Toma não. Vai para o quartinho do lado, sabe? Dobra o joelho. E se me permite uma dica, sabe como é que eu faço, irmã Jusceia? Eu dobro o joelho ali na cama de visita ali e digo: Deus, eu estou aqui. Eu cheguei, eu sei que o Senhor me chamou. Eu perdi o sono, eu estou aqui.
o que o Senhor quer. Eu quero ouvir o Senhor. Sabe, Ananias, eis-me aqui, Senhor. Irmãos, faça isso, em nome de Jesus. As coisas que estão travadas nas nossas vidas é porque nós não oramos. A nossa vida não está servindo ao Senhor como nós deveríamos porque nós estamos orando. Coloca os teus filhos nas mãos do Senhor. Mas não é, irmão, aquela oração, sabe, na hora do almoço na mesa, não. É aquela oração que você derrama com o seu coração. E aqui eu me lembro do pastor Arlés, nosso pastor, pastor da igreja. Ele conta para nós sempre que é a experiência que, passando algumas dificuldades, pensando até em desistir da igreja, logo no início da sua caminhada, uns 2 anos que estava como pastor da igreja, ele disse que, motivado pela esposa, a irmã Tânia, disse, meu filho, nós vamos orar. E ele disse que fez aquela oração que saiu de dentro do peito, irmãos. É isso que eu estou falando aqui, gente. É aquela oração que você diz para Deus, Deus, eu tenho pecado. Não está legal a minha vida com o Senhor, mas eu quero. Eu estou sentindo vontade do Senhor. Faz tempo que eu não vejo o Senhor. Faz tempo que eu não converso com o Senhor. Fala comigo. Deixa eu ouvir o Senhor de novo. Amém? Uma menininha de EBD voltou para casa. E a mãe perguntou para ela e o pai, como é que foi a aula? E ela disse, foi muito legal. Porque eu aprendi hoje que Enoque andou tanto com Deus. Todos os dias Enoque andava com Deus no pôr do sol, mamãe. Todos os dias Enoque vinha e andava com Deus. Um dia Deus chegou na casa de Enoque 5 horas da tarde e eles foram caminhar. Enoque colocou o tênis, Papai do Céu colocou o tênis e eles foram caminhar. Porque todas as tardes Deus vinha caminhar com Enoque. Olha a cabeça dessa menina, irmãos. E todo dia, quando dava 6 horas, 6h30, Enoque voltava para casa e Deus ia para a casa dele dormir. Mas no outro dia, 5 horas da tarde, Deus estava lá. Um dia, mamãe, Enoque andou com Deus tanto que deu 7, 7h30, 8. E Deus falou para ele, Enoque, a gente conversou tanto que passou da sua casa, já passou da hora, e está mais perto da minha do que da sua. E Deus falou para Enoque, dorme aqui hoje. E Enoque dormiu na casa de Deus. Quando foi de manhã, Enoque disse para Papai do Céu, eu não quero voltar para minha casa mais não, deixa eu ficar aqui. Essa é a história de um homem que andou com Deus. Irmãos, isso está aqui na palavra de Deus. Nós podemos andar com Deus. Todos os dias. Todos os dias. Eu vejo um homem recém-convertido, 3 dias sem comer e sem beber, dizendo, eu preciso contar a Deus as minhas mazelas. Eu preciso derramar nos pés desse homem o que ele fez por mim, as minhas mazelas, eu fiz muito mal a ele. E o resultado foi que ele foi cheio do Espírito Santo. E ele se tornou um missionário. Um pregador do Evangelho. Feche os seus olhos. Curve sua cabeça. Pai, nós temos sido falhos na tarefa de orar. E queremos pedir ao Senhor perdão por isso. Nós queremos achar o cantinho da casa de novo, em que nós éramos mais fervorosos com o Senhor. Nós queremos voltar a chorar na Tua presença. Nós queremos olhar para nós mesmos e descobrir que não há nada em nós que agrade ao Senhor. Mas o Senhor se agradou de nós. Nós queremos fazer isso outra vez. A gente tem orado tão pouco, Senhor. Até os nossos cultos são tão corridos, a gente faz tudo tão com pressa. A gente está apressado no trânsito, no almoço. A gente vive essa vida, Deus, tão corrida. E esquecemos de que o Senhor quer um momentozinho conosco. Nós queremos hoje achar isso na nossa agenda.
Queremos refazer a nossa agenda de encontros com o Senhor. Olha para nós aqui, Senhor. Nós estamos aqui, os irmãos que estão em casa, nós queremos tirar um tempo da nossa agenda para ter essa comunhão que o Senhor tinha com Enoque e que o Senhor tinha conosco no início da fé. Pai, perdoa os nossos pecados, mas nos ajude a achar uma hora na nossa agenda. As redes sociais estão sucumbindo à nossa hora, Senhor. Nosso tempo contigo está tão pouco, porque são tanta coisa, sabe, Deus? E por isso nós estamos fracos, e por isso nós estamos doentes, e por isso há muitos entre nós que dormem. Ó Deus, aviva o nosso coração. Fala conosco, Senhor. No nosso sozinho do silêncio, na nossa casa, fala conosco. E ao orarmos a Ti, vem nos encher com Teu amor. Para que nós possamos esquecer do mundo, das pressões, esquecer os nossos corações. E nós queremos que o nosso coração seja queimado pela Tua presença. Já faz tempo, Senhor, que nós não sentimos o Senhor arder em nós. Nós queremos isso de novo. Nós queremos o Teu Espírito queimando o nosso coração. Nos ajude a orar. Ajude o Teu povo a orar, Senhor. Oh Deus, no nome de Jesus.